Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu FM 106,9. Para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos trazer como tema o Janeiro Branco, mês da saúde mental. E convidamos para estar aqui o psicólogo clínico e treinador comportamental, que é o Matheus Coelho, que traz todo o seu conhecimento e também vai esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes a partir de agora. Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, muito obrigado pela recepção, mando um abraço para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. E nós podemos considerar que o psicólogo hoje exerce um papel fundamental na melhoria da saúde mental das pessoas, né? Mas é um trabalho que ele é desenvolvido já há vários anos, né? Exato, vários anos, Moreira, e é importante a gente ressaltar que tem crescido, né? Tem crescido a procura, tem diminuído o nível de preconceito, de medo das pessoas de procurarem a saúde mental, o tratamento da saúde mental. Eu até li uma pesquisa recentemente que mostra que as pessoas hoje estão mais abertas do que há 10 anos atrás, e a gente espera que, com o passar do tempo, a procura do psicólogo não seja vista de maneira negativa, como ele é doido, não preciso, é um gasto desnecessário, e a gente sabe, de acordo com os números, depois a gente pode falar um pouco mais, né, da saúde mental, mas como é muito importante a pessoa ter uma abertura para o tratamento, porque essa abertura por si só já traz qualidade de vida para ela. É aquele querer, né? Exato. Importante. E atualmente, como que nós podemos definir a saúde mental da população? Excelente. Vou trazer alguns dados, porque aí a gente não fica micro, né? Voltado dentro do meu consultório, onde eu recebo os pacientes, e eu posso até falar de algumas experiências lá. Vou falar de algumas pesquisas, principalmente da Organização Mundial de Saúde, que traz dados relevantes sobre o Brasil e sobre o mundo também, para que a gente entenda que isso daqui não é uma coisa pequena e, sobretudo, é uma coisa muito relevante da gente estar conversando sobre esse tema. Falando sobre saúde mental, então, é sobre a saúde da nossa mente, a saúde de como nós lidamos com os nossos pensamentos e como lidamos com os nossos sentimentos. E hoje tem duas pesquisas relevantes que deixam o Brasil em dados não muito interessantes. A primeira é considerado na Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, a nível mundial, 68% dos brasileiros falam sentir algum desconforto de ansiedade durante o seu dia a dia. E aí, o dado chocante disso, Moreira, é que menos da metade dessas pessoas procuram tratamento para essa ansiedade desregulada, para essa ansiedade incômoda, para essa ansiedade quase já disfuncional. É aquele mundo da ansiedade, né? Exato. E é muito conhecido, nossa, fulano é ansioso. Sim, a ansiedade ela está presente na vida das pessoas, diante de um mundo agitado, diante de um mundo estressante, e mostra-se através desses dados que o Brasil ele está em primeiro lugar. Agora, no quadro depressivo, o Brasil ele está no quarto no mundo, só que na América Latina o Brasil é o primeiro. Perfeito. A nível depressivo. E a depressão, ela é uma doença mais agressiva, né? Sim, exato. Ela existe a ansiedade, que vem com esses Sim. desconfortos, e existem os transtornos de ansiedade. Existem 6 transtornos de ansiedade. E esses transtornos, Moreira, eles também são muito prejudiciais. E aumenta-se a chance, inclusive, de desenvolvimento da depressão. Pode desenvolver um quadro. Pode né? desenvolver. É muito comum a gente falar que a pessoa ela tem uma depressão ansiosa, porque ela configura esses 2 quadros dentro de um. É até difícil você saber qual vem primeiro, porque está presente na maioria da vida da pessoa. E essa questão da ansiedade, você até citou, né? Nesse mundo em que se exige muito, né? Você tem que cumprir suas metas e suas responsabilidades, tudo isso vai desencadear essa situação, né? Infelizmente, né? Sim, esse é um dos critérios, né? De acordo com as pesquisas na psicologia, as evidências mostram que essa pressão constantemente de produtividade, tem um adendo aqui que foi a ascensão da tecnologia, né? Aumento constante de comparações, aumento constante de olhar para o outro, imaginar que o outro está produzindo, eu tenho que produzir também, que o outro é melhor, eu tenho. E a gente sabe, né, que de uma forma geral, tecnologia, redes sociais são um recorte, mas quando a gente está navegando, interagindo com ela de uma maneira geral, gera muito essa autocobrança. A autocobrança produz muita ansiedade, quando não tratada pode até gerar depressão. E essa situação, ela está sendo detectada em pessoas cada vez mais jovens, né? Sim, infelizmente. Afeta todas as faixas etárias, mas até crianças hoje têm níveis. Existem, inclusive, depressão infantil, né, que já é possível receber tratamento, mas também muita ansiedade, e tem um adendo, um adicional ainda, quando a gente está falando de crianças e jovens, que é a criação e, nesse caso, o ambiente familiar. Dependendo se os pais são ansiosos, o filho também pode desenvolver uma ansiedade, muito por causa dos padrões comportamentais dentro de casa. Perfeito. E essa ansiedade, ela
exige também um acompanhamento, né? Exige, exato. Vai depender muito do nível, mas, inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, né? Quando procurar um psicólogo? Primeira pergunta é, não tem contraindicativo. Se você entende que você quer ir lá pra desabafar e receber uma opinião profissional do que você tá sentindo, você tem liberdade pra isso. Você não precisa de um encaminhamento, você não precisa de receber uma autorização. Simples vontade de querer se entender e ser feliz já é um passo. Mas o principal ponto de reflexão, Moreira, é: eu estou sofrendo? Eu quero aprender a lidar melhor com técnicas que funcionam com esse meu sofrimento? Eu tenho uma oportunidade de ter um profissional para me ajudar. Agora, nessa condição da depressão, essa doença crônica e recorrente, a importância desse acompanhamento também. Aí é muito mais importante. Falei, né? Eu citei o exemplo assim, quando eu posso procurar? Às vezes percebi um desconforto, você pode procurar. Mas às vezes você pode aprender a lidar com esse desconforto sozinho, aprendendo técnicas de gestão das suas emoções. Entretanto, quando a pessoa está passando por um quadro depressivo, a gente chama de transtorno, né? E é importante até citar como que vai poder detectar que a pessoa está com esse quadro. Exato. Vamos falar então alguns sintomas para a pessoa já ter essa primeira percepção. Dentro do transtorno depressivo é muito comum 3 sintomas que a gente precisa identificar. Se você não tem nenhum desses 3, dificilmente você vai ter depressão. Primeiro, é uma constante baixa de energia. É aquela sensação, Moreira, de estar constantemente esgotado, de estar sem vontade de fazer as coisas. Eu durmo, mas eu acordo cansado, a sensação de que o meu dia tá pesado, tá cinza. Essa é a primeira percepção. 2, é a pessoa que está, na maioria do dia, triste. É cabisbaixo, aquela sensação mais melancólica da vida. Sem ânimo. Sem ânimo, exato, essa percepção mais desconfortável mesmo. E terceiro, e não menos importante, todos precisam ser analisados, é quando a pessoa começa a perceber alterações na rotina em que ela não tem mais prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, eu gostava de ir na igreja, não gosto mais. Eu gostava de trabalhar, não gosto mais. São sinais e alertas, e esses sintomas eles precisam perdurar pelo menos por mais de 2 semanas para ser considerado um transtorno depressivo. Agora, dentro dessa realidade, surge aí a campanha Janeiro Branco. E é importante saber esse histórico, né? Como surgiu, iniciou e a motivação da campanha. Claro, muito importante. A motivação dessa campanha, ela foi iniciada em 2014 por um psicólogo lá natural de Uberlândia, ele ainda é vivo. O nome dele é Leonardo Abraão. E é interessante, Moreira, a história dele, que inicialmente ele não era psicólogo, ele formou psicólogo depois de trabalhar 22 anos como professor de História e Sociologia na rede pública. Entretanto, em 2006, ele passou por um problema grave de saúde mental, procurou tratamento, olha que interessante, né? Ele estava aberto a isso, fez o tratamento, gostou tanto, ajudou tanto, mudou a vida dele, que ele entendeu que fazia parte da missão de vida dele. Ele foi para a faculdade, fez psicologia, hoje é um psicólogo clínico, escreveu livros e trabalha, né, expandindo a saúde mental. O propósito do Branco é exatamente com essa finalidade de escrever uma nova história. O Branco traz essa sensação de leveza. Ele escolheu janeiro exatamente para compactuar com essa ideia de ano novo, vida nova, né, essa sensação de esperança. Então mostra-se como é importante, né? Essa campanha já tem alcançado não só o Brasil, mas fora do Brasil também, o impacto da gente começar o ano, além de ter metas e querer fazer de fato um ano bom, produtivo e próspero, a gente também ter prosperidade na nossa mente. É aquela possibilidade de reescrever a própria história, né? Exato. Eu gosto Perfeito. muito dessa percepção. Isso, porque você já inicia o ano com uma nova expectativa. Isso aí. Nesse quesito da campanha Janeiro Branco, é importante a gente trazer os principais objetivos. Sim, os principais objetivos, de uma maneira geral, da campanha é tornar cada vez mais acessível e com menos preconceito a procura de saúde mental. Tem um dado importante, nesse caso são 2 que eu vou citar. O primeiro da Organização Mundial de Saúde, que diz que, atualmente, essa é de 2023, essa pesquisa, 970 milhões de pessoas no mundo passam por algum transtorno psicológico. Então a gente está falando de uma quantidade gigantesca de pessoas que sofrem. Qual o número? 970 milhões Quase no 1 mundo. bilhão de pessoas. Exato. Muita gente, É né? muita gente. E o segundo dado, que também é importante, mostrou-se, esse é uma pesquisa de 2024, né, na virada, as pessoas falam, um tema que é importante a gente cuidar em 2025. Mais de 40% dos entrevistados falaram que é importante cuidar da saúde mental. Então, o objetivo do Janeiro Branco é que essa pesquisa, que essa percepção de cuidar da saúde mental seja
cada vez mais amplo, sabe? Se eu entendo que eu estou sofrendo, da mesma maneira que quando eu quebro um osso, eu ligo automaticamente ao ortopedista, se eu descubro um câncer, eu entendo que eu preciso ir num oncologista, é muito importante nós, né, divulgadores científicos e que temos o propósito de divulgar a saúde mental, queremos que as pessoas entendam que se eu estou passando por problemas emocionais, o primeiro profissional que eu devo ir ou é um psicólogo ou é um psiquiatra. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito bem, no entrevistado do dia nós estamos com a participação do psicólogo clínico e treinador comportamental, Matheus Coelho, nosso tema Janeiro Branco, mês da saúde mental. E nesse contexto aí, o tema de 2025, ele é muito interessante, né, que desperta o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Não Exato. basta fazer só agora. Sim. Como uma alimentação, né? Não basta você se alimentar bem uma vez, né, Moreira? Depois você sair comendo de maneira desequilibrada. É preciso iniciar e sustentar. Eu começo aqui com 2 dicas que são as dicas iniciais, mas que, de acordo com a ciência, quando ela é aplicada, produz muita saúde mental. Primeiro, é cuidar do tripé básico da saúde mental. Não existem pessoas que têm saúde mental sem esse tripé básico bem sustentado. É como se fosse o óleo que dá a lubrificação para o motor. É como se fosse a fundação de uma casa. E qual é o tripé? Primeiro, a pessoa precisa dormir bem. A gente vive numa sociedade do cansaço em que acha que tem que produzir abrindo mão do sono. Não, é preciso dormir bem para poder produzir bem e viver bem. 2, alimentação saudável. É muito importante ter horários regulares e conseguir descascar mais, conseguir comer mais coisas naturais do que desembrulhar, do que abrir uma lata, do que abrir coisas que são industrializadas e principalmente ultraprocessados. E terceiro, ter a atividade física na semana. O ser humano ele não foi feito para ficar parado. O ser humano ele é uma máquina que precisa de movimento. Então, se você quer cuidar da mente, você precisa cuidar do corpo, do sono e da alimentação. O segundo é ter tempo de autocuidado. O que é tempo de autocuidado? É quando você separa no seu dia tempo para fazer coisas que te relaxam, que te divertem, que geram sensação de vida. Cada pessoa tem aquela atividade, Moreira, que dá brilho nos olhos. A minha, por exemplo, é poder ficar com a minha esposa, é poder ler e estudar, é poder praticar esportes, né? Eu pratico musculação e jiu-jitsu atualmente. Então, quando eu faço essas coisas, eu tenho saúde na minha mente. Se você tirar essas, além do tripé básico, se você tirar essas atividades do meu dia a dia, o que vai acontecer é que o Matheus pode adoecer. Então, eu preciso não só fazer, mas manter. Perfeito. E dentro dessa realidade, né, a saúde mental comprometida pode ocorrer de forma silenciosa, né? E a pessoa estando assim mais vulnerável e não perceber que algo não vai bem. Então é importante essa percepção dos familiares, dos amigos também, não é? É muito importante a gente, como familiar e amigo, dar orientações e apoio para pessoas que nós percebemos que estão constantemente deixando alguns sinais e alertas. Eu tenho alguns aqui. O primeiro sinal é você perceber que a pessoa ela está mudando o humor muito, sendo muito instável, Moreira. Então, se a pessoa ela é alegre, ela não está alegre mais, se a pessoa brinca, não brinca mais, se ela descreve que está sempre cansada, sempre triste, percepções de alteração emocional é a primeira alerta que a família pode perceber e atuar. O segundo são alterações comportamentais. O filho que só fica dentro do quarto e não quer sair mais. Antes ia para a escola, agora não quer ir mais. Você começa a perceber alterações comportamentais, o familiar, o amigo, aquela pessoa que você se importa, se você percebeu, chega perto dela, conversa. Às vezes a própria conversa já é um alívio, já é terapêutico para fazer a pessoa refletir o que pode fazer de diferente. É importante identificar essa fase, né? E assim ter o início do tratamento mais precoce, né? Com certeza. Quanto mais precoce, maiores as chances de resultado. E esse tratamento ele ocorre de que forma? O tratamento vai depender muito do nível do sofrimento da pessoa. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar, melhor para ela receber o tratamento. Mas quando ela chega, por exemplo, no psicólogo, o psicólogo vai fazer uma avaliação para analisar se tem algum nível de diagnóstico. Vamos supor que a pessoa ela tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando ela for diagnosticada com TOC, ela vai receber a orientação do transtorno, o que ela faz que prejudica o transtorno e o que ela precisa mudar. E aí, sessão após sessão, o profissional ajudará ela a melhorar os seus comportamentos e sentimentos. Se for necessário o medicamento, ele é encaminhado para o psiquiatra. E a gente observa que essa preocupação com a saúde mental, ela realmente é tão importante que muitas empresas hoje
investem nesse acompanhamento, né? Exato. Porque existem algumas pesquisas que mostram, Moreira, que não tem como a gente ser saudável, produtivo, se a gente não tem uma mente produtiva. E as empresas entenderam isso, por isso que os RHs, né, que são os recursos humanos, estão cada vez mais atuantes, tentando e criando estratégias para proporcionar um clima organizacional, que é o clima da empresa, saudável. Existem, por exemplo, empresas que oferecem, além de plano de saúde, oferecem plano de academia, porque sabe que é importante para os profissionais terem atividade física. Então, é muito importante as empresas investirem no seu principal ativo, que é a mente dos seus colaboradores. Perfeito. E por falar em investir, né? É importante lembrar, já encerrando aqui a entrevista, você, né, invista em você mesmo, né? Sim. Está na hora, né? Dê essa Exato. oportunidade para você. Excelente encerramento. Isso, obrigado aí pela participação, Eu tá, que Matheus? agradeço, Moreira. Muito bem, assim hoje, no nosso Sintonia da Tarde, no entrevistado do dia, nós conversamos com o psicólogo clínico e treinador comportamental, Matheus Coelho. Em destaque, o tema Janeiro Branco, mês da saúde mental. Fique ligado na Manhuaçu. Para você, um abraço, uma boa tarde. Ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.